Fala galera! Vamos lá para mais uma aula de narrativa interativa. Eu sou o professor Thiago Fukuta e hoje a gente vai começar estudando nossa narrativa para RPG. RPG é um jogo de interpretação, onde o jogador ele assume um papel e o progresso da história se desencaminha de acordo com as suas escolhas, baseadas num sistema de regras, e cada jogo tem o seu. O jogador, então, durante sua jogatina aí, ele toma suas decisões, interações com os NPCs, decisões no combate, e a história toma rumo a partir disso aí. Esse tipo de jogo surgiu lá por meados de 1974, um jogo chamado Dungeons and Dragons. E ele é um jogo de tabuleiro, onde os jogadores se reúnem e, a partir com papel, dados e tabuleiros, eles criam suas aventuras, seus personagens e desbravam mundos fantásticos e incríveis. Geralmente, jogos de RPG são colaborativos e extremamente sociais, ou seja, as pessoas interagem umas com as outras para, assim, poder criar uma jogatina muito divertida. Os jogadores eles geralmente montam seus grupos de várias pessoas e se aventuram pelo mundo de fantasia. Os jogos têm diversos aspectos para que o jogador se divirta. Pode ser a evolução dos personagens, o combate, a interação com NPCs e a interpretação dos personagens em si. No mundo dos jogos digitais, temos diversos títulos que se enquadram sob o rótulo de RPG. Geralmente, esses títulos conseguem trazer parte da essência do RPG de mesa, aquele de tabuleiro, sendo na evolução e customização do protagonista, na interação com o mundo ou nas escolhas que podem mudar o rumo da narrativa. Então, como é que funciona esse modo de jogo na nossa aula de narrativa? Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos desse tipo de jogo. Um deles é a evolução do personagem. Alguns jogos de RPG tendem a focar nesse tipo de mecânica para poder chamar a atenção do seu público. E essa evolução de personagem ela pode ocorrer de várias formas. Pode ser ela no acúmulo de XP, experiência, pode ser no acúmulo de itens mágicos e raros, pode ser feito a partir do desenvolvimento da narrativa, conforme ele vai avançando na história, ele vai ficando mais forte. E o problema é que, às vezes, essa evolução, se não for calculada de forma certa, pode trazer uma quebra na imersão, pois um jogador que fica muito forte, ao enfrentar um evento da história em que ele tem que perder e o poder dele não condiz com essa realidade, pode dar um ar de frustração para o jogador e quebra na imersão. Porque, meu personagem é muito forte, por que ele perdeu? Só por causa da história? Fica meio sem graça. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. E um jogo que representa muito bem esses cuidados é o jogo Sea of Stars, onde o personagem ele pode sim lutar com vários monstros e adquirir experiências, só que os monstros evoluem junto com o personagem. Conforme o personagem principal vai avançando nos níveis, os monstros também ganham um certo poder para poder manter o equilíbrio ali de dificuldade. O jogo não fica nem tão fácil e nem quebrar sua narrativa. E os poderes que você adquire durante a história, eles são totalmente fixos. Ou seja, você tem que avançar na história para conseguir um poder novo. Não basta apenas você ficar no jogo farmando por horas para poder ficar forte. Por quê? É sempre limitado. E quais são as vantagens que a gente tem na narrativa de jogo de RPG, já que é tão complexo assim de tomar vários cuidados? Os jogos de RPG costumam ter cenários muito ricos, com sua própria mitologia, com mundos detalhados, áreas detalhadas, histórias paralelas envolventes, com as quests, as side quests, os objetivos do jogo. Se torna tudo muito complexo
e muito divertido. Você se sente realmente parte daquele mundo. Então, o jogador, ele mergulha de cabeça. E assim, você cria o interesse dele conseguir interagir com cada personagem do jogo, cada NPC, com os personagens jogáveis. Fica bem legal, se bem feito. Um outro exemplo de jogo de RPG é o Yakuza, Like a Dragon. O jogo já tem uma narrativa desenvolvida por jogos anteriores, ou seja, ele tem já a sua própria mitologia. Então ele começa a desenvolver o jogo a partir já de uma história pré-montada, com personagens lendários da máfia japonesa, vilões terríveis, histórias que se passam naquelas cidades do Japão, onde os mapas são um reflexo da cidade real do Japão. O desenvolvimento do personagem principal e dos personagens secundários é muito envolvente e eles são muito carismáticos. E assim, você consegue customizar eles a certo ponto, escolhendo a classe, a arma que eles vão usar. Esse jogo ele tem uma sacada muito genial que ele consegue trazer mecânicas que a gente vê em jogos de RPG medieval, como as classes, o guerreiro, o curandeiro, o arqueiro. Ele consegue trazer isso tudo para o mundo moderno, usando classes como o bartender, o chefe de cozinha, o policial e por aí vai. Outra vantagem dos jogos de RPG são as escolhas e consequências. Porque esses tipos de jogos, eles tendem a trazer para o jogador múltiplas escolhas que podem afetar ou não o rumo da história. Você tendo esse tipo de mecânica na sua narrativa faz com que o jogador abrace mais a sua história, entenda melhor a sua história a partir do ponto de vista dele, porque ele vai fazer as escolhas dele, vai ter consequências positivas ou negativas, e cada vez mais ele vai se sentindo mais parte desse mundo. Isso cria uma experiência de jogo muito divertida, muito legal. Um excelente jogo que traz essa ideia de consequência das suas escolhas, de como você interage com o cenário, é o jogo Baldur's Gate 3. Ele é um jogo de RPG baseado no famoso sistema de jogo de mesa, o D&D quinta edição, onde o jogador tem uma enorme liberdade para lidar com os objetivos do jogo. Cada escolha pode impactar a história e o desfecho da narrativa de uma forma totalmente diferente. Você pode enfrentar o boss por meio de um combate, ou pode criar uma estratégia de fazer ele cair num penhasco, ou jogar um objeto em cima dele. São inúmeras as interações que você pode ter, inúmeros resultados que você pode alcançar. E esse é um ponto alto do jogo. Não importa quantas vezes você joga o jogo, você sempre pode resolver aquele objetivo de uma forma diferente. Cada jogador vai ter seu jeito específico de resolver aquilo, o que torna a jogabilidade muito interessante. E aqui estão alguns exemplos então, de jogos de RPG eletrônicos. Temos aí o Sea of Stars, uma arte incrível. Ele consegue trazer a narrativa não só por meio de diálogos ou frases, mas também a gente tem os cenários que são belíssimos, todos em pixel art. Temos aí mais novas fases relacionadas à água, temos ali uma montanha, todas elas trabalhando algum tipo de narrativa. Você consegue olhar essas imagens e conseguir desvendar o mundo, o que acontece no mundo, só de olhar para elas sem precisar de texto nenhum. Temos aí o famoso Chrono Trigger, da época do Super Nintendo, que é um dos jogos mais bem elogiados assim, da história dos RPGs japoneses. Onde a gente tem um grupo de heróis que conseguem viajar no tempo e conseguem resolver os seus problemas usando essa viagem no tempo, voltando no passado, indo no futuro, conseguindo novos aliados,
um sistema de combate em que a interação entre os personagens é bem utilizada com golpes combinados e magias poderosas aí. Temos agora o Dragon Age Inquisition. É um jogo de roleplay, RPG, em que você tem a interação com os personagens jogáveis, onde você pode aumentar a sua afinidade ou diminuir a afinidade com os personagens, fazendo com que eles se aproximem mais do protagonista ou saiam do grupo de vez. Ele é um jogo em terceira pessoa, 3D, diferente dos apresentados anteriormente, em que você tem o seu grupo, que você pode customizar, escolher os personagens que vão participar do seu grupo, os que não vão participar. A customização do protagonista também é um ponto forte, que você pode fazer ele do jeito que você quiser, você pode customizar o cabelo, cor do olho, formato do rosto, altura, tipo de corpo. Incluindo também as classes, você pode ser um mago, pode ser um arqueiro, pode ser um guerreiro, pode misturar um pouco aí. E por último, o Baldur's Gate. Um jogo focado numa mecânica de turnos, onde ele usa muito bem o espaço em que o jogo se passa. Você não entra numa área para combate, o combate é feito exatamente onde você está. Se você estiver na cidade, ele vai ser feito na cidade, onde os NPCs, os civis que vão estar lá no meio da bagunça vão participar. Então, aí você tem que tomar cuidado com seus ataques em área, onde você vai fazer o combate, e por aí vai. Cada um com suas soluções criativas. Você pode soltar uma bola de fogo para explodir vários barris de óleo, ou pode simplesmente descer a espadada no inimigo aí. E a customização de personagem, onde você escolhe a classe, a subclasse, a aparência, um background, que é a história do personagem antes de começar o jogo. E agora a gente vai para a narrativa em jogos de RPG online. Jogos de RPG online, geralmente eles são MMOs. O que são MMOs? São os Massive Multiplayer Online. Aqueles jogos que tem milhares de jogadores jogando ao mesmo tempo e interagindo um com o outro. E a narrativa, geralmente, ela é vivenciada em coletivo. Jogadores vão se unir para disputar ou conquistar um objetivo dentro do jogo. Essa imersão ela é gerada pela sensação que cada jogador vai poder deixar sua marca no jogo, na história do jogo. Então, se eu sou o guerreiro e eu vou lá conquistar algo, você apenas não vai ser aquele guerreiro que já está predestinado a conquistar aquilo, porque você vai ter o ponto de vista de cada jogador olhando para aquilo, e cada um dos jogadores vai fazer parte disso. Então, você pode ser um guerreiro famoso entre os jogadores, ou um mago famoso, então ele dá essa perspectiva de que você realmente faz parte do mundo, que você vai deixar sua marca. E a história, ela é desenvolvida por partes, ou seja, ela vai liberando conforme os conteúdos do jogo vão saindo, para que os jogadores possam degustar melhor de cada patch, de cada expansão que o jogo vai lançando, com novas mecânicas, uma história mais fresca. E os elementos narrativos, eles podem ser feitos por meio de eventos, onde você cria um evento em que toda a comunidade possa participar. Então tem toda aquela comoção de jogadores querendo alcançar aquele objetivo. Às vezes eles têm que formar times para alcançar esse objetivo. Sem falar das comunidades, né? Dentro do jogo, as guildas, os grupos, as raids e afins. Todos esses grupos eles geram um ecossistema próprio, com sua própria narrativa. Tem grupos que são focados em roleplay, que é interpretar o personagem dentro do jogo. Então eles se privam de algumas coisas porque o personagem se privaria. E outros
Não, estão ali só para ganhar poder, jogar e se divertir da maneira deles. Um dos MMOs mais conhecidos do mundo e mais jogados, bateu vários recordes aí, é o World of Warcraft, também conhecido como WoW. Sua narrativa é rica em personagens carismáticos que vêm de outros jogos e que se desenvolvem conforme a trama vai passando. Conforme as expansões vão chegando, os personagens eles vão evoluindo junto com seu mundo fantástico, com monstros, criaturas místicas, poderes de outros mundos, por aí vai. Seu mundo vai muito além da narrativa com quests e sidequests. Ele traz uma outra perspectiva de narrativa com a interação dos jogadores entre si, onde o jogador pode fazer sua própria história. Vamos supor, eu fiz um guerreiro. Eu não sou apenas, eu posso ser não apenas um guerreiro, eu posso ser um guerreiro que veio de um outro mundo. Então eu crio a minha narrativa. Eu sou quem eu penso ser. Diferente de jogos single player, que onde o personagem geralmente ele já vem carimbado, ele já vem marcado com o que ele tem que ser. Outro MMO bastante jogado ultimamente é o Final Fantasy XIV, da gigante Square Enix. Enquanto o foco dele é na progressão de personagem, quanto você vai ficando forte, como você vai ficando forte, o Final Fantasy foca no storytelling. O que é o storytelling? É como ele conta a história. Ele cria uma história envolvente que você quer ver cada vez mais os capítulos da história como se fosse uma série, só que você podendo jogar. Então você tem ali traições, alianças, deuses misteriosos, criaturas bestiais, seres de outros mundos paralelos. E tudo isso faz com que você se sinta envolvido aí pela história. O jogo sempre vai trazer os elementos clássicos da franquia Final Fantasy, que são os personagens, como o Cid, o Chocobo, que é a montaria, os monstros, os summons. E isso traz com que não só jogadores novos queiram jogar esses jogos, e sim todos aqueles que são fãs da franquia. E vamos aqui para mais exemplos. Temos aí o World of Warcraft, com todas as suas 10 expansões. Dá para sair, acho que a 11ª. Um jogo onde os jogadores se unem para combater monstros magníficos, desafios difíceis aí. Temos o Ragnarok Online, que é um jogo já mais da galera mais nova aí. Muita gente já jogou, tem gente que ainda joga. Onde você tinha cidades populosas, com comércio ativo, e jogadores querendo trocar itens raros de monstros raros. E, e, e era bem divertido aí para quem jogou. Cada um tem sua classe, podendo customizar a partir dos itens que você vai pegando. Tem ali o capacete, a arma, cor do cabelo você podia mudar. Então, para a época, foi um jogo assim bem inovador, bem divertido. E aí o Final Fantasy XIV. Um sistema aí um pouquinho mais novo que o WoW, focado em narrativa. Temos aí um combate feito em grupo. Customização de personagem com várias classes que você pode escolher. Pode ter um sistema de, assim como no WoW também, tem um sistema de customização da roupa do personagem, da armadura, da arma. Escolhe a cor, escolhe qual arma você quer usar. E aí um combate de vários jogadores contra um único monstro poderoso. O que é bem comum nesses jogos de RPG. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima. Até mais.